Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 7 de setembro de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Hoje é feriado, celebra-se a independência do Brasil. E nossa oração deve se voltar justamente pedindo a Deus para que derrame suas bênçãos sobre nossa pátria, sobre o nosso povo, para que de fato seja independente, para que nosso povo tenha os direitos e possa cumprir os seus deveres, para que os nossos bens estejam realmente distribuídos a favor de todo o povo brasileiro. Rezemos então neste dia por nossa pátria, pedindo as bênçãos, a luz, a paz, a justiça e a verdade. O tema do Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta em primeiro plano a eleição dos apóstolos. Jesus tinha os discípulos, que era o grupo maior daqueles que o seguiam, que procuravam colocar em prática seus ensinamentos. Mas ele quis, junto de si, alguns mais. Esses então serão os apóstolos. Assim como Deus escolheu as 12 tribos de Israel, Jesus escolheu 12 apóstolos. Apóstolo é uma palavra que significa enviado, enquanto discípulo significa aluno, aprendiz. Então, Jesus escolheu 12 para enviá-los, para continuar a sua missão. E essa decisão dos apóstolos foi uma das mais importantes decisões tomadas por Jesus. Mateus, ao falar dessa eleição, diz e dá ênfase na autoridade que Jesus conferiu aos apóstolos. Marcos fala da designação que Jesus deu para que eles estivessem com ele. E São Lucas, o único que vai dizer que Jesus passou a noite toda em oração para assim fazer a escolha. Portanto, a oração foi o passo importante que Jesus deu antes de escolher os 12. Lucas vem nos ajudar a perceber isso.
tantas e tantas vezes Jesus em oração antes de decisões importantes. Ele passou a noite inteira orando, submetendo-se à vontade de Deus antes de fazer aquela escolha. Que grande ensinamento para todos nós, que também somos chamados a não tomar decisões precipitadas, mas sempre conferir com a vontade de Deus, sempre dialogar na oração com Deus. É claro que fazendo isso, dialogando com Deus, nem sempre você vai ter uma resposta explícita de Deus. Faz isso, faz aquilo. Mas a oração com certeza te ajudará a ter um discernimento maior, porque você terá o apoio e a luz do Espírito Santo. Vemos também na escolha dos 12 apóstolos que Jesus fez uma escolha heterogênea, ou seja, ele não escolheu todo mundo igualzinho, todo mundo perfeito, todo mundo inteligente e etc. A escolha foi baseada na graça e não nos méritos. Se nós pegarmos cada um desses apóstolos escolhidos, nós vamos ver que no momento da escolha eles não eram os melhores. Não parece ter sido uma escolha bem acertada. Pedro era cheio de coisa, de rompante, impulsivo, né? João e André, seu irmão, os dois irmãos, eram também agitados, né? Violentos em certo modo. E assim, cada um desses 12 não eram pessoas perfeitas, não eram e não tinham virtudes aparentes para serem escolhidos, muito menos inteligentes, capacitados. Mas a escolha, como disse, foi feita na base da graça de Deus e não nos méritos que eles tinham. Embora humanamente limitados, eles receberam essa missão de Jesus. E na verdade, quando, depois de instruídos por Jesus, de conviver com Jesus, de acertos e erros, cheios do Espírito Santo em Pentecostes, vão levar adiante essa missão, este anúncio do reino que foi iniciado por Jesus. E o tempo mostrou o acerto de Jesus. Jesus fez uma boa escolha. Dos 12, somente se perdeu Judas. Teve chance, quando Jesus na ceia falou da traição, para que ele se corrigisse, para que ele voltasse atrás. Somente ele se perdeu, né? Os outros todos assumiram com muito ardor a missão. E todo o evangelho, toda a vida da igreja que chegou até nós se deve a essa luta, a essa missão desempenhada pelos apóstolos. No evangelho de hoje também nós encontramos no finalzinho, como que fazendo uma passagem para depois o sermão e os ensinamentos da planície, assim dizemos em São Lucas, que Jesus vai fazer, nós temos uma colocação que é também interessante para a nossa oração, para a nossa meditação. Vemos que a multidão foi até Jesus para ouvi-lo, para ser curado e libertado por ele, né? Então, precisamos ir a Jesus, em primeiro lugar para ouvi-lo, também para ser curado, para ser libertado. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Como é que nós podemos tocar Jesus hoje? Nós podemos tocar Jesus na palavra do Evangelho, que nós meditamos, que nós rezamos. Nós podemos tocar Jesus na Eucaristia, o seu corpo e sangue oferecido por nós. Nós tocamos Jesus também na nossa oração pessoal, na nossa oração diária. Então vamos tocar Jesus, pegar essa força que sai dele, permitir que ele nos cure e nos liberte.
Assim, o Evangelho de hoje nos faz o apelo. Jesus escolheu os apóstolos e escolhe cada um de nós para uma missão. A condição é justamente essa. Também nós, pelo batismo, fomos escolhidos e enviados para participar da missão de Jesus. Agora, a advertência do Evangelho de hoje é que toda boa escolha se dá na oração. E agora a nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Como Jesus, coloque-se em oração, quem sabe acendendo uma vela, invoque o Espírito Santo, peça sua luz, sua sabedoria, seu discernimento. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Eu tenho um pensamento, uma reflexão aqui, que eu gostaria que você aprofundasse nela, pensasse sobre ela e sobre sua vida. Todos nós temos limitações, mas Jesus pode transformar. O Pedro medroso se transformou num vigoroso anunciador do reino, o chefe da Igreja de Cristo. O João explosivo falou-nos do amor e viveu o amor. O Tomé incrédulo nos deu uma bela profissão de fé. Ele, Jesus, pôde transformar e usar aqueles homens, mas ele também pode transformar e usar cada um de nós na sua obra. Permitamos ser transformados por Jesus. Terceiro passo, o treinamento. Qual tem sido a minha resposta e correspondência a esse chamado de Jesus? Tenho deixado Jesus me transformar? Pense sobre isso, reze sobre isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.